Eu sempre me perguntei se existia algum jeito de ficar realmente bom em algo da noite para o dia. Tipo assim, você piscou, virou editor profissional, dormiu, acordou programador. Imagina só, talento instantâneo como num passe de mágica. Deixa eu te fazer uma pergunta. Talvez, se você for religioso, isso soe meio blasfêmia, mas calma e me escuta só por um momento. Se o diabo existisse e te oferecesse um dom extraordinário, a chance única de ser brilhante em algo que mudaria sua vida completamente, ficar rico, famoso, reconhecido, tudo que você sempre sonhou, mas em troca, ele levaria sua alma. Você aceitaria? Se você parar para pensar, o que está em jogo aqui não é só o talento, nem o dinheiro. É o quanto nós somos capazes de desejar algo com tanta intensidade que chegamos a esquecer de quem somos só para conseguir o que queremos. A ambição humana é algo curioso. Às vezes, o maior perigo nem é o diabo, é o desejo dentro de nós. Principalmente o desejo profundo de ser aceito, admirado e reconhecido. Talvez você ache loucura alguém realmente negociar com o diabo. Mas se você clicou nesse vídeo, talvez conheça ou já tenha ouvido falar da história incrível de Robert Johnson, um dos maiores músicos de blues que já existiu. But I got laid off. I used to have a wife, but she said she had enough. Imagina um lugar onde o sol parece te castigar com ódio, onde cada sopro de vento traz poeira suficiente para te sufocar. Esse era o Mississippi dos anos 20. O algodão dominava tudo, menos a alma daqueles que colhiam. Esses escravos não tinham esperança. Apenas trabalho do nascer ao pôr do sol. Você nascia nesse mundo árido e violento, crescia nele sem algo que quebrasse aquele ciclo. Naquele cenário desesperador, algo incrível aconteceu. Um grito de rebeldia, um protesto disfarçado em música. O nascimento do blues. Se você perguntar por aí, muita gente vai dizer que o blues nasceu na igreja, que o blues veio do coral, mas isso tudo é mentira. O blues não nasceu no altar, ele nasceu no campo, nas mãos sujas, na terra, nos pés bateram no chão seco, na boca de quem já tinha perdido tudo. Ali no calor, pessoas pegavam sua gaita e cantavam. Mas não era sobre romance. Quando se falava de dor, traição e abandono, não era sobre uma mulher, era sobre a vida. Era sobre um sistema que esmagava a gente até o último suspiro. E quando uma pessoa percebia que sua música fazia os outros pararem para ouvir, ele entendia: talvez eu consiga sair daqui. Foi assim que muitos partiram, com o violão nas costas, rumo à cidade. Tocavam onde deixassem, bares, ruas, esquinas perigosas. Onde o blues ia, a tensão seguia. E Robert Johnson foi um desses. Tocavam na cidade e quando sentia que o clima ia pesar, ia para a próxima. Mas mesmo com perigo, mesmo com medo, Johnson tocava. E quando ele tocava, os pastores gritavam: essa música é do diabo. Mas ele não se importava. Ele queria mais, muito mais. A lenda conta que aos 18 anos, Robert se apaixonou perdidamente. Ela era uma filha de uma família religiosa, do tipo que levava a igreja a sério, como todo mundo ali naquela comunidade rural. Para continuar do lado dela, ele fez uma promessa: abandonaria a música, largaria o violão, deixaria os bares para trás, seria um fazendeiro,
um homem direito, um bom marido. E por um tempo, até que ele foi. Se mudaram para uma plantação, tentaram viver uma vida simples. Ela engravidou e aos 8 meses e meio partiu para a casa de sua avó, uma parteira, onde teria o bebê. Foi quando Robert cedeu à tentação. Com sua esposa longe, ele tirou o violão do esconderijo e decidiu tocar novamente. Passou por alguns bares no caminho até lá, tentando juntar alguns trocados. E quem sabe ainda conseguir chegar a tempo de conhecer seu filho. Mas ele não chegou a tempo. Quando ele finalmente apareceu, ela já estava morta, enterrada junto com seu bebê. Imagina a cena, Robert todo animado, com a guitarra nas costas, pronto para conhecer seu filho. E do outro lado, silêncio. E apenas olhares de ódio. A família dela não o recebeu com tristeza. Perguntavam onde ele estava e se ele estava tocando aquela música do diabo. Eles acabaram culpando ele pela morte. E bem ali, alguma coisa dentro de Robert quebrou. Ele não voltou para a plantação, ele não voltou para a igreja, ele não voltou a ser o mesmo. E a partir dali, ele se entregou à música de corpo e alma. Mas não era mais pela fama, nem pelo dinheiro. Era como se estivesse fugindo de algo. Robert Johnson decidiu dali em diante que não queria apenas só sobreviver. Ele queria sumir, arrumar uma forma de se apagar no mundo tocando um instrumento. E foi exatamente o que ele fez. Porém tinha um problema. Robert era horrível. Ele assistia os outros tocando, esperava uma brecha e pedia: posso tocar uma música durante o intervalo? E às vezes deixava. E assim que ele começava, o desastre acontecia. Notas erradas, batida fraca. O público reclamava e os donos dos bares, pacientes, cortavam na hora. Desce do palco e vai embora. Expulso e humilhado. E foi numa dessas noites, depois de uma vaia, que Robert se revoltou. Olhou para os músicos, para o público, para a cidade inteira e disse: eu ainda vou mostrar para vocês. E então ele desapareceu. Sumiu por quase um ano inteiro. É como se ele tivesse engolido a própria vergonha. Mas então, numa noite qualquer, no mesmo bar onde ele tinha sido expulso pela última vez, a porta se abriu. E quem entrou carregando uma guitarra velha nas costas foi Robert Johnson. O bar ficou em silêncio. Por um momento se lembraram dele. Logo em seguida, zombaram dele. O que pensa que vai fazer com essa guitarra? Vai incomodar os outros de novo? Mas Robert, calmo, pediu somente mais uma chance. E dessa vez, ele tocava de um jeito que nunca tinham ouvido. Era a mesma guitarra de que ele não sabia tocar antes. Agora ele tocava melhor que todos ali. Pensa, de uma hora para outra, ele saiu de um guitarrista medíocre ou até ruim e pouco tempo depois para um artista que hipnotizava qualquer um em minutos. E foi naquele instante que nasceu um mito. Dizem que Robert Johnson havia feito algo proibido, que numa noite escura, em um lugar esquecido pelo mundo, ele foi parar numa encruzilhada. Ali, sob o peso do desespero e da ambição, ele se ajoelhou. Com suas mãos trêmulas, entregou a guitarra a uma figura sombria, o diabo, o próprio. A criatura pegou a guitarra com calma, afinou cada corda, uma por uma. E antes de devolver o instrumento para Robert, fez uma pergunta: quando você pegar essa guitarra de volta, sua alma será minha. Você quer? E Robert aceitou. Foi assim que ele vendeu a sua alma para o diabo. Ou pelo menos é isso que a lenda diz. Mas o que alimentava ainda mais esse boato eram as músicas que Robert escreveu. Ele cantava sobre coisas que arrepiava até os mais céticos. Falava de cães do inferno e cruzilhada no seu caminho. Tinha sua famosa frase que ele dizia que o diabo e ele andavam lado a lado. Era como se ele confessasse em cada verso o que ele tinha feito, ou dasse uma espécie de pista de talvez, só talvez, ele tivesse mesmo feito o pacto. Sabe por que eu gosto tanto da história de Robert Johnson? É porque estamos falando de um humano e seu lado humano. O humano na condição de humano. Suas dores, seus medos, sua angústia em uma história. E no final das contas,
Robert encarou o próprio abismo. E quando você encara o abismo, ele te encara de volta. E ele não fugiu, não teve nenhum recuo. Ele mergulhou tão profundo na sua escuridão, nos seus fracassos, nas suas dores, nos seus medos, e arrancou dali arte que mudaria para sempre sua vida e o mundo da música. Quando surgiu os boatos que ele havia vendido a alma pro diabo, ele não negou. Ele entendeu o poder de uma boa história. Se o mundo queria acreditar que ele era um homem amaldiçoado, então que fosse, que acreditasse. Ele transformou essa lenda em combustível, uma espécie de marketing puro. Robert foi talvez um dos primeiros músicos a entender que o mito é tão poderoso quanto o talento. Mas por trás desse mito existia um homem real, que não morreu num pacto místico, arrastado para o inferno, mas num bar sujo, numa briga qualquer, como tantos outros que viveram rápido demais e foram embora cedo demais. Robert morreu como viveu, lutando, carregando seus demônios internos no bolso. E se a gente parar para raciocinar um pouco, é claro que é possível aprender a tocar em menos de um ano. Quando se tem fome, quando se tem vontade o suficiente. Ele não precisou de magia, não precisou de um pacto. Só precisou de uma coragem rara. Coragem de enfrentar a vergonha, coragem de recomeçar. E é isso que eu quero deixar com esse vídeo. Você que está vendo esse vídeo, muito provavelmente eu não te conheço, mas garanto que você esteja passando por algo. E tenha coragem de transformar esse algo, sua própria ruína, em arte. Esse foi o eco de um homem comum, que encarou o abismo e no final das contas, fez o próprio abismo cantar. Esse foi o vídeo. Caso tenha gostado ou agregado algum tipo de informação, peça o seu gostinho, sua inscrição ou até um comentário. Isso ajuda muito o canal. Por ser um canal pequeno, ele ainda não consegue se sustentar. Então eu peço essa força para a gente conseguir chegar nos 1000 inscritos. E então conseguir postar pelo menos um vídeo por semana. Caso tenha interesse no mangá que eu mencionei no vídeo, o link está na descrição. Obrigado e até a próxima.